E aí, torcedor do Vascão, estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Você não vai acreditar no que está rolando nos bastidores do futebol brasileiro e inglês. O dono do Chelsea, Todd Boehly, está movimentando o mercado de uma forma que ninguém esperava e a bola da vez parece ser o Vasco da Gama. Sim, o gigante carioca pode estar no centro de uma proposta que muitos estão chamando de absurda. Nos corredores do futebol já circulam rumores fortes de que Boehly teria feito uma oferta que mexeria com o coração dos torcedores cruzmaltinos e não só isso colocaria o Vasco em uma posição inédita na elite do futebol mundial. O que exatamente estaria por trás dessa jogada? Fontes próximas à diretoria do Vasco revelam que a proposta envolveria um investimento pesado, mas ao mesmo tempo com cláusulas que levantam questionamentos sobre a real intenção do magnata americano. Será que isso passa de uma estratégia de mercado? Ou existe mesmo uma tentativa clara de dominar um pedaço do futebol brasileiro? O que chamou a atenção foi o valor financeiro envolvido, que, segundo especulações, ultrapassaria tudo que já foi oferecido pelo clube em negociações recentes. E não para por aí o modelo de negócio apresentado traria um mix de capital externo com controle operacional que poderia mudar o cenário do Vasco de uma vez por todas. Entre boatos e análises, muitos especialistas do futebol começaram a discutir o que isso pode significar para o Vasco. A proposta de Todd Boehly não é só uma questão de dinheiro, mas uma espécie de intervenção que envolve gestão, marketing e até mesmo influência em categorias de base, um pacote completo para tentar revolucionar o clube. Imagina só, um investimento direto do Chelsea, ou melhor, do seu dono, pode abrir portas para parcerias estratégicas, troca de jogadores e até mesmo programas de desenvolvimento de talentos em larga escala. Por outro lado, essa possível parceria levanta dúvidas sobre a autonomia do Vasco, já que os termos da oferta estariam desenhando um modelo onde o controle externo teria voz ativa nas decisões mais importantes do clube. Isso coloca uma questão delicada para a torcida. Até que ponto vale a pena abrir mão de parte da identidade do clube em troca de uma injeção financeira e visibilidade internacional? As redes sociais estão fervendo com essa especulação, com torcedores divididos entre o sonho de dias melhores e o medo de perder a essência vascaína. Sem confirmação oficial, o burburinho só cresce e promete ser um dos temas mais comentados da janela de transferências. Mas o que motivaria Todd Boehly a investir pesado justamente no Vasco da Gama? A análise dos especialistas aponta para um movimento estratégico de expansão internacional. O Chelsea, sob o comando de Boehly, tem demonstrado interesse em ampliar sua influência global e o futebol brasileiro é uma vitrine perfeita para isso. Além de todo o apelo histórico e cultural, o Vasco tem uma base de torcedores apaixonados e uma estrutura que pode ser potencializada com o aporte financeiro correto. Além disso, o mercado brasileiro é conhecido pela revelação de talentos que rapidamente ganham destaque mundial. E ter uma fatia dele poderia ser extremamente lucrativo para o magnata americano. Por isso, especula-se que a proposta inclua também um plano agressivo de scout e desenvolvimento de atletas, fazendo do Vasco um celeiro de craques que seriam no futuro negociados para a Europa, gerando retorno financeiro para todas as partes envolvidas. Outro fator que chama a atenção é o timing da proposta, que chega justamente em um momento delicado para o Vasco, que enfrenta desafios financeiros e estruturais, abrindo uma janela de oportunidade para quem estiver disposto a investir. Enquanto isso, os dirigentes vascaínos se movimentam para analisar cada detalhe da proposta e consultam seus principais conselheiros para tentar entender o que está por trás dessa possível parceria. É claro que, se confirmado o acordo, traria uma revolução no clube, mas também envolve riscos que não podem ser ignorados. A influência de um dono de um dos maiores clubes do mundo pode gerar uma transformação rápida e profunda. Porém, o Vasco pode perder parte da sua autonomia e da sua tradição, o que sempre é um tema sensível para qualquer instituição centenária. Alguns membros do conselho demonstram otimismo, vendo na proposta uma chance real de reerguer o clube financeiramente e voltar a brigar em alto nível no futebol nacional e internacional. Outros, porém,
preferem cautela e defendem que uma proposta tão agressiva deve ser analisada com cuidado para que o Vasco não se torne apenas um satélite do Chelsea. O mais curioso é que nenhum dos lados oficializou ainda qualquer posicionamento, alimentando ainda mais o mistério e a especulação que rondam essa possível negociação. No meio desse cenário, começam a surgir também rumores sobre os possíveis jogadores que poderiam ser envolvidos nessa negociação. Fontes indicam que Boehly gostaria de usar o Vasco como um trampolim para jovens talentos tanto brasileiros quanto estrangeiros que seriam lapidados no clube para depois seguirem para o futebol europeu. Essa prática já é comum em clubes que possuem parcerias internacionais, mas no caso do Vasco, isso poderia ser ampliado de forma inédita. Além disso, a proposta incluiria também a cessão de alguns jogadores do Chelsea para fortalecer o elenco. Vascaíno dando um upgrade imediato na qualidade do time. Porém, alguns torcedores temem que essa estratégia possa transformar o clube em um celeiro sem muita ambição própria, apenas um ponto de passagem para atletas que não se firmam na Europa. A diretoria do Vasco, por sua vez, estaria buscando um equilíbrio para não perder a identidade do clube e, ao mesmo tempo, aproveitar a expertise e o aporte financeiro do investidor americano. Esse jogo de interesses cria um clima de expectativa e tensão que tem sido tema constante nas rodas de conversa do futebol brasileiro. Por outro lado, circulam também rumores de que essa proposta não se trata apenas de um investimento esportivo, mas de uma estratégia maior envolvendo direitos de imagem, marketing e até operações comerciais entre as duas instituições. Boehly, conhecido por seu faro para negócios, poderia estar buscando maneiras de integrar as duas marcas de forma que o Vasco se beneficie de parcerias globais e, ao mesmo tempo, o Chelsea amplie sua base de fãs e alcance na América do Sul. Isso colocaria o Vasco numa posição privilegiada no mercado, abrindo portas para contratos de patrocínio internacionais, presença em eventos globais e até mesmo novos formatos de competições amistosas ou torneios paralelos. Com isso, o clube deixaria de ser apenas um time com dificuldades financeiras para se transformar em um verdadeiro hub de negócios do futebol, algo que poucos clubes brasileiros conseguem alcançar. Porém, essa dimensão da proposta também levanta questões sobre o foco do clube futebol ou negócios e como equilibrar essa balança para não perder a essência. No meio desse turbilhão de informações, a torcida do Vasco tem se mostrado dividida. Alguns abraçam a ideia sonhando com a possibilidade de o clube voltar a brilhar e disputar títulos de expressão. Outros, porém, ficam preocupados com a possível perda da identidade e com o fato de um empresário estrangeiro ter voz ativa nas decisões. Essa divisão tem sido muito evidente nas redes sociais, com discussões acaloradas e teorias diversas sobre o que pode acontecer. Uma coisa é certa, a simples possibilidade dessa proposta já colocou o Vasco no centro das atenções do futebol mundial, algo que não acontecia há muito tempo. Enquanto isso, o clube mantém o silêncio oficial, alimentando ainda mais o mistério e o suspense que cercam essa negociação. Será que estamos diante de uma revolução no futebol brasileiro? Ou apenas de mais um rumor que vai esfriar com o tempo? Só o tempo dirá. Por fim, fica a expectativa para os próximos dias que prometem ser decisivos para o Vasco e para o próprio mercado do futebol. Se a proposta de Todd Boehly for confirmada e aceita o clube, pode viver uma transformação que ninguém jamais imaginou, mas que também traz riscos e desafios enormes. Se for recusada, os torcedores terão que lidar com a frustração e as especulações, que já tomaram conta do noticiário esportivo. Até lá, o que não falta é burburinho, teorias e muita especulação para manter o Vasco no centro das conversas do futebol mundial. Fique ligado, porque essa história ainda está longe de acabar e pode ser o início de uma nova era no futebol brasileiro. Agora me conta o que você acha dessa possível proposta do dono do Chelsea ao Vasco. Será que é pra valer ou só mais um rumor? Vamos acompanhar juntos essa novela. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News. E deixar seu like assim, você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar!
Agora que já vimos o burburinho em torno da proposta absurda de Todd Boehly ao Vasco, vamos explorar o que pode estar por trás desse movimento e o que ele pode significar para o futebol brasileiro e internacional. Se essa história for mesmo para frente, podemos estar diante de um marco histórico, a entrada de um mega investidor estrangeiro com controle parcial em um clube tradicional do Brasil. Essa novidade, que já aconteceu em outros países, mas ainda é um tabu por aqui, abriria um precedente muito importante tanto para o Vasco quanto para outras equipes. A possibilidade de ter uma injeção financeira tão grande pode acelerar a profissionalização, a infraestrutura e até a competitividade do clube. Mas, ao mesmo tempo, isso gera um debate intenso sobre identidade, autonomia e soberania dos clubes brasileiros, que até hoje são em grande parte controlados por seus associados e torcedores. E aí surge a pergunta: o futebol brasileiro está pronto para esse tipo de mudança radical? Ou isso pode causar uma ruptura na cultura e na forma como o futebol é vivido no país? Outro ponto que vem sendo muito comentado é como o Vasco poderia equilibrar essa relação com Boehly para não virar um simples satélite do Chelsea. O desafio será criar um modelo de governança que permita aproveitar os benefícios do investimento e da expertise internacional, mas sem abrir mão do protagonismo local. Isso não é fácil, principalmente quando se fala de um clube com uma história tão rica e uma torcida tão apaixonada quanto a do Vasco. Para muitos especialistas, essa é a grande questão: como garantir que o Vasco mantenha sua alma enquanto recebe capital e influência de fora. A resposta pode estar em contratos muito bem desenhados, que estabeleçam limites claros de atuação e mantenham o clube no controle das decisões esportivas e administrativas. No entanto, isso demanda uma negociação muito cuidadosa e principalmente transparência total com a torcida, para que todos saibam exatamente o que está sendo acordado. Até agora, a falta de informações oficiais deixa espaço para muita especulação e insegurança. Além disso, existe uma expectativa grande sobre como essa possível parceria poderia impactar a formação de jogadores no Vasco. Se confirmado o interesse de Boehly, o clube pode virar um verdadeiro celeiro de talentos com investimentos em categorias de base, tecnologia e treinamento de ponta. Isso poderia mudar radicalmente a dinâmica do futebol brasileiro, que tradicionalmente depende da venda de jovens promessas para equilibrar as finanças. Com o apoio do Chelsea, o Vasco teria acesso a uma rede de conhecimento global, trocando experiências e oferecendo caminhos mais estruturados para os atletas. Isso não só beneficiaria o Vasco, mas poderia fortalecer todo o futebol nacional, criando um elo mais forte entre o Brasil e o mercado europeu. Por outro lado, existe o receio de que o clube se transforme apenas em uma fábrica de jogadores para o Chelsea, deixando de lado a ambição de disputar grandes títulos e competições importantes. Um aspecto que também gera curiosidade é como essa movimentação pode influenciar o mercado de transferências no Brasil. Se o Vasco realmente se tornar um parceiro direto do Chelsea, outros clubes podem começar a buscar acordos semelhantes, o que poderia revolucionar a forma como os negócios são feitos. Imagine só times brasileiros com acesso direto a jogadores, técnicas e até mesmo tecnologias de clubes europeus gigantescos. Isso poderia acelerar o desenvolvimento do futebol nacional, mas também abriria espaço para uma maior influência estrangeira, o que divide opiniões. Torcedores mais tradicionalistas temem que isso enfraqueça os clubes locais e torne o futebol brasileiro apenas um fornecedor de talentos para o exterior, sem grandes chances de competir de igual para igual. Por outro lado, há quem veja nessa possibilidade uma chance real de modernização e crescimento, algo que o futebol brasileiro precisa urgentemente para se destacar no cenário mundial. Enquanto isso, circulam também especulações sobre o papel que Boehly quer assumir no futebol mundial. O dono do Chelsea tem se mostrado um empresário visionário, buscando ampliar sua presença global com investimentos estratégicos em clubes e infraestrutura. A possibilidade de ter um clube brasileiro no seu portfólio seria uma jogada de mestre para entrar de vez no mercado sul-americano, que é um dos mais promissores do planeta.
Isso abriria portas para novos negócios como acordos de patrocínio, vendas de direitos de transmissão e até competições internacionais que envolvam times de diferentes continentes. Para o Vasco, isso significaria mais visibilidade e uma chance de se posicionar em um cenário global, algo que há muito tempo os clubes brasileiros buscam. Mas tudo isso ainda é muito incerto e depende de muitos fatores, desde negociações até aceitação interna, sem contar a pressão da torcida. Outra dúvida que vem ganhando força é sobre o impacto que essa possível parceria teria no dia a dia do Vasco. Os bastidores estariam prontos para uma revolução administrativa e esportiva, com mudanças profundas no organograma, no elenco e na forma de atuar do clube? É esperado que Boehly traga não só dinheiro, mas também profissionais qualificados para gerenciar o clube com uma visão moderna e internacional. Isso pode ser um trunfo para o Vasco, que hoje enfrenta muitos desafios estruturais e financeiros. Por outro lado, o ambiente pode se tornar um terreno fértil para conflitos, principalmente se houver desentendimentos entre a gestão atual e os investidores estrangeiros. A pressão da torcida por resultados rápidos pode aumentar ainda mais, criando um clima de instabilidade. Portanto, essa possível parceria exigirá muita habilidade política e administrativa para ser bem-sucedida. Do lado da torcida, as reações são intensas e emocionadas. Muitos enxergam essa proposta como uma luz no fim do túnel, uma oportunidade para o Vasco voltar a sonhar grande. Outros, no entanto, estão apreensivos com medo de que o clube perca sua identidade e se torne apenas uma extensão do Chelsea sem voz própria. Esse sentimento de ambivalência reflete a complexidade do momento e a paixão que envolve o clube. É comum ver debates acalorados nas redes sociais com argumentos tanto a favor quanto contra, mas sempre com um ponto em comum: o amor pelo Vasco. Essa discussão tem sido fundamental para que a diretoria entenda o peso dessa decisão e a necessidade de envolver a torcida no processo para que não se crie uma ruptura entre clube e seus fãs. Afinal, o futebol é feito de emoção e identidade, e isso precisa ser preservado. Também surgem especulações sobre como essa negociação pode afetar os rivais do Vasco no futebol brasileiro. A entrada de um investidor do calibre de Boehly mexeria com a dinâmica das competições, aumentando a pressão sobre outros clubes que já enfrentam dificuldades financeiras. É possível que times concorrentes também busquem parcerias internacionais, criando uma nova realidade no futebol nacional. Isso pode trazer um efeito dominó que impacta toda a estrutura das competições, além de influenciar o interesse de patrocinadores e mídia. A pergunta que fica é: o Vasco está prestes a liderar uma revolução no futebol brasileiro ou será apenas um experimento isolado? De qualquer forma, o mercado está atento e qualquer movimento nesse sentido vai repercutir por todo o país. Por fim, vale lembrar que tudo isso ainda está no campo das especulações e rumores sem confirmação oficial de nenhuma das partes. O mistério que envolve essa proposta absurda de Todd Boehly ao Vasco mantém os fãs atentos e curiosos, aguardando por desdobramentos. A expectativa é grande e o que estiver por vir pode mudar para sempre a história do clube e do futebol brasileiro. Se for para frente, essa negociação vai ser um divisor de águas com reflexos que ultrapassam os limites do gramado. Agora resta acompanhar de perto e ver como essa novela vai se desenrolar. Será que estamos prestes a testemunhar um novo capítulo no futebol mundial? Ou será só mais um rumor que vai esfriar com o tempo? Acompanhe comigo, que a qualquer momento pode explodir uma bomba nesse cenário. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.